Então, vamos para mais um vídeo, mais um áudio-vídeo sobre a questão, então, dos animais. Vamos tratar sobre a questão dos animais. Nesse áudio-vídeo, vamos lá. Os animais são de suma importância para a sociedade. Os animais são de suma importância para o Estado. Porque os animais interagem com os seres humanos, se assim interagirmos com eles, e isso tudo gera em nós hormônios, isso tudo desenvolve em nós hormônios, isso tudo faz com que venhamos a ser seres mais interativos. Os animais fazem bem para o ser humano, são essenciais para o ser humano. Na questão de patologias, de doenças, os animais desempenham papel importantíssimo, porque fazem com que os seres humanos venham de fato ter o desenvolvimento esperado, ter o desenvolvimento devido, porque em quesito de algumas doenças ou de todas as doenças, o fator interação e hormônio fortalecem a imunidade e são fatores importantíssimos na questão de resolução do problema. O que é isso? Solução do problema. Então é suma importância a questão dos animais em relação aos seres humanos. Mas por que então tanto desprezo pela questão animal? Mas por que então tanta ignorância pela questão animal? É porque o ser humano realmente é desenvolvido de fato? Não completamente, se tratando de alguns seres humanos, porque se tratando de desenvolvimento, é que o fator consciência é primordial e essencial nas questões interativas. Então, se tratando disso, é que em questão de consciência, é que o ser humano se aprimora no processo de aprendizado. Então, por que a regressão de alguns casos e mais casos de agressão ao animal, que é um ser ao qual sente, pois tem sentimentos? Qual é a questão da irracionalidade, então, humana, na característica de afeto aos animais? Porque são seres que aprendem, são seres que têm sentimento, são seres que têm realmente desenvolvimento também pelo fator do aprendizado. Quando se tem uma mente, se tem um cérebro, se pode aprender, isso significa que se pode se desenvolver também. Então os animais podem se desenvolver também. Uma questão ética, moral da sociedade, podemos os desenvolver a ponto de respeitar mais a questão da humanidade, a ponto deles respeitarem mais as questões humanas, as questões sociais. Então, por isso mesmo, não podemos desprezá-los. Então, por isso mesmo, não devemos agredi-los, porque isso tudo traz consigo a característica de sermos seres problemáticos, de sermos seres completamente subdesenvolvidos. Porque se conseguimos entender e compreender o papel do Estado de proteção à sociedade e de atendimento das demandas, que são exigências sociais, ao ponto de ouvir as demandas e de aplicar as demandas, assim ele é na teoria completamente perfeito teoricamente, como o amor platônico é perfeito teoricamente. Então, se tratando disso tudo, é que os animais também são fatores indispensáveis para a composição do Estado. Como assim? É que existe de fato uma pessoa desprovida de sentimentos de verdade? Não. E então esse sentimento que temos, o animal também tem e compomos o Estado. Isso quer dizer o quê? Que os animais sentem também. Então, se eles sentem, podemos agregar eles, de certa forma, ao fator humano, ao fator humanidade também.
E isso agrega eles, por esse fator, ao Estado também. Essa é a minha lógica, esse é o meu raciocínio. E então, se tratando disso, devemos os tratar muito bem, devemos cuidar deles muito bem, pois eles em si favorecem a nossa vida. E então, mínimas interações dos animais aos quais trazem noção de Estado. Olha só, vamos tratar primeiramente dos lobos, da alcateia. Os lobos têm líder, obviamente, e se tem líder, deve ter um sublíder. E se tem um sublíder, deve ter um líder terciário. Né? E se tem um líder terciário, deve ter um líder ali numa posição de 4, né? Uma posição 4, basicamente é isso. E então, se eles têm organização, significa que eles têm uma sociedade também. Então, se eles têm organização e têm uma sociedade, por que é que o ser humano tem que destratar os animais a ponto de reduzi-los a seres irracionais? Essa linguagem já foi muito utilizada pelas ciências. Eu não sei se ainda é utilizada, mas a única coisa que eu sei é que irracional eles não são, pois a sua estrutura social se aparenta com a estrutura social humana. Temos a alcateia, o líder, etc. E no caso dos cachorros, quando existe agrupamento, existe liderança. Nenhum ser agrupado vai se tornar desorganizado sendo racional. Então as mínimas estruturas animais provam que os animais são racionais, porque existem estruturas os quais se aparecem, os quais são iguais à do Estado, aos quais são semelhantes ao Estado. E se o Estado é um elemento racional e de ordem, os animais que possuem estruturas similares trazem consigo a representação direta de ordem, né? E de racionalidade também. Então esses são fatores fundamentais e são fatores indissociáveis da questão humana. Então não podemos tratar os animais de formas tão diferentes assim como seres realmente racionais, não. Devemos os tratar numa questão mais humana possível. Devemos os tratar de formas mais humanas possíveis, pois eles representam minimamente a nossa consciência em si, social e do Estado, pela sua questão organizativa. E se eles têm capacidade cognitiva para se organizarem e para decidirem quem vai liderar e quem não vai liderar, realmente eles têm capacidade de aprendizado e de progresso. Então não podemos desprezar minimamente a questão estrutural animalesca dos animais, em questão de liderança e etc., né? Uma questão de análise mais ampla, eles devem ter ali toda uma estrutura muito organizada, muito social, que o ser humano, por não estudar a questão dos animais mais profundamente, né, acaba desconhecendo. E então devemos realmente analisar isso como uma questão maior. Devemos realmente analisar isso como uma questão fundamental, né? Então, irracionais não são. Irracional, de fato, é a pessoa que compreende que os animais não são irracionais e os trata mesmo compreendendo como irracionais. Então, são essenciais para a nossa vida, pois, como eu raciocinei anteriormente, compõem o estado deles e, em questão sentimental de associação, compõem o nosso estado também. Então, fundamentalmente, isso é essencial. Então, se tratando disso tudo, é que devemos analisar as nossas vidas muito bem e os tratar muito bem para que venhamos a ter progresso de vida, para que venhamos a ter evolução de vida,
porque isso tudo favorece a nossa própria humanidade, porque isso tudo favorece o nosso próprio ser social. E então, cuidando deles, tratando deles, estamos nos cuidando e nos tratando também por associação sentimental. E então é até aqui somente o meu áudio, o meu vídeo. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade e para acrescentar indispensavelmente no quesito que não pode ser dispensado, né, a questão da Bíblia. Deus amou a todos, e se amou a todos, e se sacrificou por todos, é porque também ama os animais. E então feche com chave de ouro. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.